Olá, eu sou a professora Priscila Ferraz e hoje nós vamos ter uma aula sobre regionalização do espaço mundial. Essa aula é para o terceiro ano do ensino médio do EJA. O que significa regionalizar? Nós temos várias formas de regionalizar um espaço. Então, significa dividir ou agrupar suas partes em regiões de acordo com as suas características comuns. Então, podemos dividir de acordo com o clima, de acordo com a vegetação, de acordo com o solo, de acordo com a sociedade, com a produção de riqueza, com o tipo de cultura. Então, existem várias formas de agrupar uma região e dividir. Então, regionalizar é uma forma de agrupar um espaço em determinado local de acordo com as suas características pré-estabelecidas. Então, aí nós temos um espaço geográfico que pode ser dividido e classificado de diferentes modos e critérios. Então, pode ser também por países, de acordo com a sua natureza, pode ser também por conta da sua religião, pode ser por conta da sua forma, do seu formato de sociedade, a produção que ela produz. Então, pode existir também diferentes propostas de regionalização, pois quem agrupa ou reúne suas partes o faz de acordo com a finalidade específica. Aqui nós temos um planisfério, como o mundo está regionalizado. Neste planisfério aqui, ele está dividindo por continente. Então, nós temos aí os continentes, né, no caso, América, o continente americano, que está subdividido em América do Norte, América Central, América do Sul, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Existe também a questão que posso falar Euroásia, mas é um continente separado. Esta é uma forma de regionalizar de acordo com os continentes. Tem outras formas também. Limitações desta regionalização. Os continentes são grandes extensões de terras emersas cercadas por oceanos e mares. Tradicionalmente, considera-se que são 6 continentes: América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. O parâmetro normalmente utilizado para definir continente considera-se extensões de terras maiores que a Groenlândia. Então, tem um padrão. Para ser continente, tem que ser maior que a Groenlândia. A Europa, geograficamente, é uma península de um continente denominado Euroásia, e é só considerada continente em virtude de ter sido o berço da civilização ocidental. Oceania é um continente formado por vários arquipélagos e não uma grande extensão de terra cercada por mares ou oceanos. A Groenlândia é considerada a maior ilha do mundo, com 2.175.600 km². É um território autônomo da Dinamarca. Já a Austrália, com seus 7.682.300 km², não é considerada pela maior parte dos geógrafos como uma ilha, mas como porção continental da Oceania, devido à sua grande dimensão. Aqui nós temos a divisão dos continentes, grandes porções de terras emersas, grandes massas continentais. Então, nós temos aí o continente americano, continente da Oceania, continente Antártica, continente Euro-Afro-Asiático, com a construção do canal de Suez, separação da massa continental africana da massa euroasiática, continente americano, continente euroasiático, Euroásia, continente africano, continente Oceania e continente Antártico. Tradicional divisão do continente, critério histórico-cultural: continente americano, continente europeu, continente asiático, continente africano, continente Oceania e continente da Antártida. A regionalização do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos a regionalização por sistemas políticos e econômicos, então bloco capitalista e bloco socialista, a ordem mundial bipolar, no período de 1945 a 1991. Então, os países que eram capitalistas e os países que eram socialistas, ou seja, os países que eram a favor
dos Estados Unidos e os países que eram a favor da antiga União Soviética. Aí, pelo mapa, dá para observar que os países que eram a favor do capitalismo estão na coloração verde e os países que eram a favor do socialismo estão na coloração rosa. Então, essa era uma outra forma de regionalizar o mundo após o período da Segunda Guerra Mundial. Aí nós temos a forma de regionalizar para o sistema político, econômico e nível de desenvolvimento. Então, primeiro, segundo e terceiro mundo, no período de 1989. Então, seriam os três mundos. Primeiro mundo, países capitalistas e desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas. E terceiro mundo, países capitalistas e subdesenvolvidos, aqueles que não eram industrializados ainda, como no caso, países que eram bem industrializados, como Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Austrália, Japão. No caso do Brasil, ele ficaria em terceiro mundo porque tem industrialização, mas não seria com um nível de desenvolvimento elevado. E os socialistas seriam os países que adotavam um regime socialista da antiga União Soviética. E a regionalização por nível de desenvolvimento socioeconômico, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Aí nós temos a linha de divisão norte e sul. Essa linha de divisão, né, seria aquela linha como se fosse a linha do Equador dividindo, né, no hemisfério norte e hemisfério sul. Só que nessa linha, o que acontece? A Austrália ficaria como um país desenvolvido. E é o único país do hemisfério sul que estaria na linha do desenvolvimento. Os demais países, né, no caso, ficariam na linha do subdesenvolvido. Então, a maior parte dos países desenvolvidos estaria acima da linha do Equador, ou seja, no hemisfério norte, e os países subdesenvolvidos abaixo da linha do Equador, ou seja, no hemisfério sul. E pela linha, né, da protração hemisfério norte, países desenvolvidos, países ricos, industrializados, e no hemisfério sul, os países em subdesenvolvimento, com pouca industrialização, nível da população baixo, né? Então não se considera a linha do Equador como marco divisório, mas as condições socioeconômicas dos países. Então, era uma forma de regionalização muito limitada, né? Então poderia ter como uma consideração não muito certa em relação ao nível de desenvolvimento socioeconômico de cada país. Os países emergentes, também chamados de economias emergentes ou de países em desenvolvimento, são aqueles classificados como subdesenvolvidos e que, no entanto, apresentam um relativo desenvolvimento econômico e social em comparação com as das nações mais pobres do planeta. São países que possuem níveis médios ou até um pouco elevados de desenvolvimento humano, bem como um certo nível de industrialização e crescimento econômico, embora seja praticamente impossível generalizar dados e informações semelhantes para todos os países inseridos nessa classificação. Os países emergentes são aqueles que eram países socialistas, que deixaram de ser socialistas, e países que estão em nível de industrialização mais avançado. Então, neste contexto, executa-se os países que viveram períodos socialistas, ou mais precisamente de economia planificada, que seria a Rússia, a China, embora a abertura posterior de suas economias tenha permitido a ampla entrada também de empresas estrangeiras, que no caso seria a China, né? Essas empresas, via de regra, deve-se sempre associar a forma de instalar-se áreas denominadas zonas econômicas especiais, que seriam as EEEs. Já a Rússia, enquanto União Soviética, priorizou uma industrialização focada nas indústrias de base, de bens e serviços, de capital, concentrando esforços também no desenvolvimento de siderúrgica, metalúrgica, indústrias químicas, têxteis, entre outras. Então, aqui nós temos alguns exemplos do continente de países que são bastante industrializados. Na América Latina, nós temos aí o Brasil, Argentina e México. Na Ásia, nós temos os tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Os novos tigres asiáticos, né, que seria a Tailândia e a Indonésia, e também a Índia. E na África, a África do Sul. E para finalizar, um mapa das principais civilizações, segundo Huntington.
Então, aqui nós temos as civilizações ocidental, ortodoxa, islâmica, budista, japonesa, que é uma outra forma de regionalizar o mundo segundo a religião dominante de cada área. E essa é uma matéria que também nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que eu vou estar falando sobre essa forma de regionalização. Vou deixar a atividade para vocês no Classroom. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato, tanto para a matéria como também para as atividades. Desejo para vocês uma boa semana. Fiquem com Deus, se cuidem. E estou à disposição para qualquer dúvida que surgir. Um grande abraço para vocês.